Nosso grupo aqui vai fazer a apresentação do livro O Bom Crioulo. Eu vou fazer as apresentações. A Maria Clara vai falar sobre os personagens. Eu vou falar sobre o autor e obras e a apresentação que eu vou fazer. Cada uma no resumo, a análise crítica e o Lain na atualização. Primeiro eu vou falar sobre o autor, que é Adolfo Caminha. Ele nasceu em 29 de maio de 1867 em Aracati, no Ceará. Com 10 anos, ele ficou órfão de sua mãe e foi morar no Rio de Janeiro com seu tio materno. 3 anos depois, ele entrou para a Escola Naval. No ano de 1883, ele entrou para a Marinha de Guerra, onde chegou a se tornar subtenente. Enquanto trabalhava na Escola da Marinha, ele acabou se apaixonando por uma mulher de um oficial do Exército, que acabou fazendo com que ele tivesse que se demitir do trabalho. E ela acaba abandonando seu marido para ficar com ele. Ele então se muda para Fortaleza, onde trabalha como amanuense, trabalhando redigindo jornais, essas coisas assim, fazendo textos. Depois se muda para o Rio de Janeiro de novo. Aí ele trabalha como jornalista até o ano de sua morte em 1897. Bom, falar um pouco sobre suas obras. Tem uma obra que eu não coloquei aqui, que são os anos que foi quando ele estava trabalhando na Marinha, ele visitou os Estados Unidos. E nesse livro ele escreveu sobre os Yankees, né? Sobre como era a americana e sobre os americanos. Voos Incertos foi seu primeiro livro que ele escreveu, e O Bom Crioulo foi o último que ele escreveu, e o mais famoso que é o que está apresentando aqui. Tentação é um livro dele também que fala mostra uma visão ruim sobre a vida cotidiana, sobre os casais e essas coisas assim da vida cotidiana. Isso aí, na lista não tem muito o que falar, mas o romance dele foi que ele morreu com 29 anos, no dia 1º de janeiro, de tuberculose, que era uma doença que acontecia que era muito comum naquela época, né? E não tinha tratamento para isso. Para exemplificar também. Vamos falar sobre os personagens. O nosso personagem principal, que é o Amaro, é um escravo negro, que ele é muito forte fisicamente, mas no sentimento ele acaba se deixando levar pelos seus sentimentos fortes. Pode passar. Temos o Aleixo, que ele é totalmente ao contrário
ele acaba ficando muito tempo fora e Dona Carolina seduz o Aleixo e acaba tendo relações com ele. Quando o Amaro se envolve em brigas, discussões na vida do trabalho, ele é transportado para um hospital lá na prisão, onde ele fica sabendo dessa traição de Aleixo com Dona Carolina. Quando ele sai desse lugar, ele vai para a pousada, encontra Aleixo na frente da pousada e mata ele com a navalha. Análise crítica do bom crioulo. Primeiro romance brasileiro com protagonista negro e homossexual. Foi baseado e criticado pela sociedade conservadora da época por abordar temáticas polêmicas e consideradas tabu. O engraçado é que quando eu fui tentar se aprofundar e achar algumas críticas do que as pessoas acharam do livro sobre a época, elas criticaram muito o protagonista. É o que eu acabei de ler, porque ele é negro, ex-escravo, que agora ele era da Marinha e por conta dele ser homossexual. Mas o fato é que ninguém falou sobre a pedofilia do livro. E quando chega o Aleixo, quando o Aleixo chega, que é com o Amaro, que se conhece, se não me engano, pela forma da Marinha, Amaro, quando ficou com o Aleixo, engraçado que ninguém criticou, mas o fato só porque o protagonista é negro, todo mundo criticou e meteu pedra. Mas também tem outra, pra mim é polêmica, que quando o Amaro é convocado novamente pra fazer as coisas da Marinha e as coisas dele, Aleixo fica na casa da Dona Carolina, que é uma prostituta, e lá acontece um monte de coisa que ninguém cita, ninguém fala nada, e isso é hipocrisia. E tem aquela certa diferença de idade entre Amaro e Aleixo, que é mais ou menos aí entre 14 anos. E Dona Carolina com o Aleixo é 22 anos. É simplesmente 22 anos. E ninguém fala. Isso que eu acho engraçado. Porque de vez de criticar a pedofilia, os caras só tacaram um tabu porque o cara era ex-presidiário, ele era ex-escravo, ele é da Marinha, ele é o protagonista, ele é negro e homossexual. Ninguém quis tacar pedrada na pedofilia e na Dona Carolina, inclusive. Gente, por que não tacaram pedra e não tacaram nada na Dona Carolina? Porque ela seduziu o garoto, porque ele era fraco. Literalmente, Aleixo, eu esqueci de falar, Aleixo pra mim ele é muito fraco. Ele é só mais um padrão ali, que ele é loiro, fala que é loiro, do olho azul, não sei o que. Ele pra mim só tá ali. Só tá ali. Amaro não. Amaro já é aquele negócio. Eu pesquisei e é mais ou menos ele... Quando ele não tinha... Acho que não tinha entrado na Marinha, quando ele era escravo. Se eu não me engano, ele tomou 556 chibatadas sem sentir dor. Amaro é Amaro. Aí quando o Amaro conhece o Aleixo, muitas críticas, muitas coisas. Esqueci de falar, se o Bom Crioulo fosse publicado agora, em 2023, eu acho que não teria tanta crítica, porque ia ter aquele grupo de comunidade, não sei o que, entende sobre o que o Aleixo está passando, sobre a Dona Carolina, eu tenho certeza que alguém ia passar pano pra Dona Carolina por algum motivo, e Amaro, eu acho que todo mundo, não todo mundo, mas a maioria das pessoas iam gostar muito do Amaro pelo jeito dele e pelo que ele fez. Eu achei legal e chato ao mesmo tempo, porque Amaro, depois de ter descobrido o que a Dona Carolina tinha feito com o Aleixo, ele simplesmente pegou uma navalha e matou o Aleixo.
Mas o que o Amaro não fez, por que ele não matou Dona Carolina? Tipo, ela é culpada e só deixou o Aleixo morrer. É isso. E eu trouxe 2 temas: racismo e homossexualidade. Esses temas eu vou abordar. No racismo eu vou abordar raça e miscigenação, e em homossexualidade eu vou abordar homossexualidade e idade. Começando por homossexualidade, vale lembrar que o livro não relata a diferença de idade dos 2 rapazes e problematiza a relação deles por serem 2 homens tendo uma relação, logo um casal homossexual. E não problematiza a relação por serem um casal com a dupla de idade um do outro, em vista de Camargo tinha 30 anos e Aleixo de 15. Hoje em dia é bem normal a gente achar casais homossexuais e a diferença de idade é considerada um crime e é errado. Sobre raça e miscigenação. Antigamente era considerado errado e criminoso casais miscigenados. E hoje em dia isso está cada vez mais normal e é muito comum achar os casais miscigenados andando pelas ruas do país. Porém, com o preconceito enraizado na cultura brasileira, é comum ouvir os comentários racistas tais como comprou quanto e tem que